Bom, vamos lá. Esse é um estudo que eu acho bem interessante. Já tinha visto matéria sobre esse tema, né? Eu entendo que é uma coisa que, se você observar no dia a dia, você vai começar a perceber que ele faz algum sentido, né? Eles fizeram um estudo comparando o nível de testosterona de democrata e republicano, tá? Então, quando ele fala aqui, ó, redshift in Democrats, é que nos Estados Unidos, na verdade, os vermelhos, né, são são à direita, tá? E ao contrário do Brasil. Aqui o vermelho é a sujeira, lá é o contrário, né? E lá os azuis são o pessoal progressista e de esquerda. Deixa eu ver se rola até a tradução disso aqui. Vai facilitar até para quem estiver lendo. Olha lá. Então é isso, ó, tá? Então, basicamente, a administração de testosterona induz mudança para o vermelho nos democratas. Deixa de ser. O experimento foi realizado para testar se a administração de testosterona influenciaria as preferências políticas de 136 homens saudáveis. Isso me lembra muito uma figura caricata, que é o feminista, né? Se a gente olhar o feminista, ele é a figura mais. Deixa eu ver se a gente encontra aqui enquanto isso. De certa forma, eles querem que você se torne isso, né? Esse é o grande desejo do. Deixa eu ver se a gente copia esse cara aqui. Vamos ver se a gente coloca uma trava aqui, ó. Isso aqui ó, é a cara tipicamente do esquerdista médio, né? Tá vendo? Sou um homem feminista, vai encarar. Isso aí não intimida ninguém, né? Provavelmente qualquer um na rua aí teria muito respeito por isso. Antes do tratamento com testosterona, descobrimos que os democratas fracamente filiados tinham 19. Isso aqui, na verdade, é o seguinte: quando ele fala fracamente filiados, ele está se referindo que esses caras ainda não são tão radicais, né? Provavelmente o sujeito que já está mais radicalizado, ele não vai aderir a isso. Por quê? Tem um termo em behaviorismo que a gente chama de viés do custo afundado. Basicamente, eu vou explicar de uma forma bem grosseira, né? Basicamente é o seguinte: quanto mais você avança numa ideia, mais difícil é voltar atrás depois. Então, o sujeito passou a vida inteira dele envolvido com isso, todo o entorno dele, trabalho, vida social, todas as amizades, relacionamentos, tudo acaba meio que sendo norteado por isso. Se em algum momento esse sujeito fala assim, olha, não quero mais isso para minha vida, o custo de voltar atrás às vezes é muito alto, porque literalmente seria em alguns casos é uma morte social. Isso acontece com religião, às vezes com carreira, acontece nas mais variadas situações. Então, assim, quanto mais você avança, mais difícil é voltar atrás, dependendo da situação. E, de fato, isso do ponto de vista comportamental, isso é interessante, né? Para que você não fique tão volátil, né? Mas, quando você incorre em algum erro, que a gente sabe que isso é uma doutrina completamente errada, voltar atrás é mais difícil. Então, nesse caso aqui, ó, os sujeitos fracamente filiados tinham mais testosterona basal do que aqueles que se identificavam fortemente com o partido, tá? Quando os democratas fracamente filiados receberam testosterona adicional, a força de sua filiação partidária caiu 2% e relataram sentimentos 45% mais calorosos em relação aos candidatos republicanos à presidência. É um elemento natural, né? Nossos resultados demonstram que a testosterona induz a um desvio para o vermelho entre democratas fracamente afiliados, fornecendo evidências de que a testosterona afeta as preferências políticas. Isso aqui é bastante interessante, que se você for olhar de uma forma geral, até um traço que a gente percebe, principalmente entre os políticos de esquerda, são reações emocionais, né? Então, por exemplo, quando os caras estão na tribuna, os discursos sempre caminham muito no sentimento, como o outro se sentiu, como o outro pensa, como o outro vê o mundo. E se você parar para analisar, não é uma linguagem tão. Não que o homem não possa, mas não é uma linguagem tão masculina, é uma linguagem mais feminina. Então isso faz sentido. Faz sentido no sentido biológico e faz sentido na adesão, né? Porque
Tem um outro elemento que é importante aqui, é, que eu não sei se esse estudo contempla, mas ó, acredito que as preferências políticas sejam em grande parte determinadas pela idade adulta. O partidarismo político motiva os indivíduos a votar no partido com o qual se identificam e interpretar informações políticas de maneira que sejam simpáticas às posições políticas do seu partido. As identidades, não sei se ele vai, ó, mesmo com todos esses indicadores, a razão pela qual as pessoas votam ou apoiam um candidato é pouco compreendida. É porque aí você vai ter um número muito grande de elementos que vão afetar, né? Não, a gente não pode colocar um único elemento como causador de todos, mas a somatória desses elementos vão acabar induzindo. Então, por exemplo, se você pega o sujeito com uma dosagem menor em um ambiente que ele basicamente é doutrinado, por exemplo, como a escola, a tendência é que isso se solidifique. Outra coisa, por exemplo, que afeta é se você pegar, não vai estar nessa matéria, óbvio, porque não é o cunho desse estudo, mas se a gente for olhar nos últimos anos, nas últimas décadas, você tem uma quantidade maior de pessoas obesas. E a obesidade, naturalmente, também reduz a produção. Aí você associa isso, por exemplo, o que acontece? Muitas crianças já estão obesas. Então, esse sujeito, na época em que ele deveria mais produzir, ele tem esse eixo parcialmente suprimido. Isso vai afetar lá na frente, não tem como. Vai afetar tanto do ponto de vista da saúde dele quanto comportamental, porque você tem várias estruturas se formando e você precisava desse hormônio ali atuando, e ele não está atuando. Então você vai ter o sujeito, em tese, menos másculo. E aí, se a gente for fazer uma correlação direta com esse estudo, com certeza ele vai ter uma chance maior de aderir. Um outro elemento que é interessante, eu não sei se aparece aqui, eu não tenho certeza, acho que não vai aparecer nesse estudo, que é a diferença de gêneros, por exemplo. Se você procurar, isso não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também acontece. A maior parte dos estudos apontam que você tem uma adesão maior das mulheres à esquerda e uma adesão menor dos homens à esquerda. Então, a gente pode fazer uma linha lógica entre isso, porque se elas naturalmente produzem menos testosterona, a tendência é que elas tenham esse tipo de comportamento. Dá para fazer uma relação lógica disso aí, com certeza. E assim, talvez a solução, talvez a solução seja implementarem o Vale Bomba, né? O cartão Bomba Família. Esse poderia ser o plano de governo do mito, né? Ou deveria ter sido, talvez, para tentar evitar essas. Aqui ele vai falar sobre procedimentos, eu não sei se ele vai falar sobre produto que foi administrado. Não, essas partes eu não acredito que acrescentem muito para a gente. Mas é basicamente isso, né? Esses traços são marcantes, eles são bastante presentes. Mas aí comenta aí, o que você achou? Você tem algum. Eu particularmente tenho conhecidos que são de esquerda. Eu digo conhecidos justamente porque em algum momento eu optei por justamente cortar o contato. Falo, cara, isso aqui não dá. O sujeito que defende esse tipo de ideia abjeta não pode ser. Você não pode chamar de amigo, né? Mas a gente acaba conhecendo, seja em questões de escola, trabalho, faculdade, você sempre vai encontrar esses caras por aí. E eu vejo que eles são cada vez menos numerosos. Mas o traço em comum é bem esse mesmo, essa coisa menos. Bom, deixa pra lá. Deixa o adjetivo pra você que tá assistindo. Comenta aí o que eles são menos. Qual adjetivo você dá pra esses caras aí, beleza? Se você chegou até aqui, eu convido você também a se inscrever no canal e dar uma força pra gente. Se puder curtir também pra gente aumentar o alcance. O trabalho tá só começando. Nós temos muito pela frente aí. Beleza? É isso aí, gente. Fui.